dar uma forcinha, porque o filho é incompetente até mesmo para poder chegar no local do trabalho. Por quê? Porque nós estamos criando uma geração que o Dr. Isamitiba chamava de parafusos de geleia, não aguenta aperto nenhum. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos olhar para uma outra maneira para a educação dos nossos filhos. E a educação dos nossos filhos não cabe à escola, a educação dos nossos filhos não cabe à igreja. Quantos chegam na escola e querem terceirizar a educação dos filhos? Cuidem para mim, eduquem o meu filho, façam alguma coisa por ele. Na primeira chance eles vão brigar com a escola. Quantos estão até fora da igreja e dizem, vou para a igreja passar bons valores para os meus filhos? A melhor obra de evangelização, ela acontece dentro de casa, com o exemplo dos pais, com o ensinamento dos pais. Quem educa é a família. Quem ensina é a escola. Quem ensina a palavra é a igreja. Mas quem dá educação cristã é dentro de casa, é pelo exemplo. É eu fazendo aquilo que tem que ser feito para que meu filho me veja e faça parecido. Sou eu compreendendo que o meu valor, a minha maneira de lidar com as coisas, com a verdade, com os meus relacionamentos, com o dinheiro, com a minha conta bancária, com o meu imposto de renda, com o meu trabalho, na hora de vender um carro, é a minha ética, é a minha submissão à autoridade. Quantos de nós critica a corrupção, mas gostaria de ter um amigo político para conseguir uma vaguinha para a gente, ou para um parente, sem concurso? Consegue alguma coisa para mim? Me ajuda nisso, quebra uma multa para mim, dá uma forcinha aqui, porque para os outros é corrupção, para mim não, é privilégio. E aí eu olho para as autoridades e digo, as autoridades não prestam, elas não valem nada. São as mesmas pessoas que atravessam os sinais vermelhos, que param nas vagas dos deficientes, que param na vaga do idoso. São as mesmas pessoas que dizem crer em Deus e que muitas vezes vivem como se Ele não existisse, como se a palavra de Deus não tivesse autoridade. Leem a Bíblia de uma maneira seletiva. Eu tenho que procurar aqui a bênção. Eu tenho que olhar no horóscopo gospel, vou abrir aqui e ver o que a palavra me diz. Quando eu deveria olhar para a Bíblia como um todo, e ainda que a palavra caísse no meu calo, ainda que ela me chutasse a canela, ainda que ela me desse um soco na boca do estômago, eu olhasse e disse, o Senhor quer falar comigo, Ele quer me confrontar com o meu pecado, Ele quer me mostrar o meu caminho, compreender a autoridade da palavra sobre a minha vida. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Nós não temos hierarquia e clero na igreja protestante, na igreja evangélica, na igreja batista. O pastor não é superior a ninguém, ninguém precisa de intermediário, ninguém precisa de alguém para orar por ele. Nós oramos e intercedemos como um gesto cristão, mas não existe alguém que tenha oração poderosa e que o poder de Deus está nele, que eu tenho que ir lá para alguém revelar através dele. Isso causa muito estrago. Pode até acontecer, mas não que seja a regra. Nós temos que entender que a autoridade está na palavra revelada. Nós temos que entender que a autoridade também está na instituição, que nós não devemos tratá-la para o nosso benefício. Nós temos que tratá-la para o nosso benefício no sentido mais amplo, no sentido do tratamento das nossas feridas, para nos tornarmos melhores cristãos, cristãos mais produtivos. Eu me lembro de algumas pessoas que ao longo da minha vida, com as quais eu convivi, homens de Deus, que a simples convivência, de estar próximo dessas pessoas, já inspirava. Eu cito pastor Robert Hensley, não sei quantos conheceram de perto. Eu convivi com o pastor Roberto Hensley por um tempo, e era um homem que a convivência com ele parecia assim que
as atitudes dele, a maneira dele viver, lembrava a presença de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A autoridade que ele tinha era uma autoridade de vida. Mas é claro que quando abria a Bíblia também diz, olha, assim diz o Senhor nesse texto. Olha, tem tal questão, mas está aqui, olha, o Senhor está ensinando isso, ou aquilo. Então, nesse sentido, nós temos que pensar em seguinte, irmãos: quando nós temos essa visão da autoridade de Deus sobre a nossa vida, quando nós entramos por aquela porta, não com a disposição de receber um culto, eu insisto nisso sempre que tenho oportunidade. Eu posso sair daqui nessa noite falando mal, dizendo não gostei desse culto. E aí nós perguntaríamos, como já fiz essa pergunta outra vez: afinal de contas, o culto era para você? Você é Deus? Tudo foi preparado para te louvar? A música era para te entreter? Era para te alegrar? Você veio pela bênção? Atrás de que você veio? Como você quer sair pela porta? Cheio de poder? Ou quebrantado pelo Espírito? Pode sair as duas coisas, ou uma ou outra, dependendo da vontade de Deus. Mas a autoridade na qual nós temos que nos submeter é a autoridade de Deus e da vontade dEle. A autoridade da palavra, que precisa ser examinada. Não são os homens que, em nome de Deus, têm feito do Evangelho um mercado e que saem por aí criando títulos pomposos para os seus impérios, que não são reino de Deus, impérios, porque o foco está neles e não em Jesus. Se eu saio daqui nesta noite quebrantado, mais próximo de Jesus, com maior consciência da minha fragilidade, com maior consciência do meu pecado, compreendendo que eu preciso me tornar um cristão melhor, ok, vamos continuar. Eu dei uma pausa assim, porque me parece que está gravando, então eu tinha que continuar com o microfone. Queridos, eu não sei você, no seu dia a dia, como é a sua relação com a autoridade. Não importa se essa autoridade é o seu professor, se é seu pai ou sua mãe, porque às vezes nós ficamos, por não compreendermos essa admissão, nós ficamos indignados quando somos contrariados. Há um ditado que diz que você conhece bem uma pessoa quando você diz não a ela. Quando você está dizendo sim, fazendo, agradando, dando coisas, a pessoa está do seu lado. Quando você diz não, não posso, não vou fazer, muitas vezes a pessoa se revela. Filho, diz lá no livro de Efésios: obedecer a vossos pais como ao Senhor, porque isso é justo, e é o primeiro mandamento com promessa. Quando diz mulheres, submetei-vos a vossos maridos, não é uma visão machista, é na verdade uma dimensão mostrando nesse livro que se um homem for capaz, como Jesus, de amar a sua esposa a ponto de um amor sacrificial, que mulher terá dificuldade de se submeter ou de ser cuidada pelo seu marido. Nós temos vivido uma geração de muitos homens frouxos, bananas, que não assumem a liderança das suas famílias. As mulheres não só são provedoras, como mandam, fazem e acontecem, porque eles não se posicionam. E muitas vezes as mulheres vão assumindo o poder e depois se ressentem, porque não há quem cuide delas, porque a mulher precisa ser protegida. E essa submissão é colocar-se sob a proteção e o cuidado, e muitas vezes, ainda que não concorde integralmente, ela possa, na sabedoria da mulher lá de Provérbios 31, compreender o momento de falar, o momento de calar-se, o momento de ajudar, o momento de apoiar, compreendendo que estão do mesmo lado. Quantos casais são inimigos uns dos outros? É uma guerra o tempo todo, um faz uma coisa e o outro puxa de cá, outro puxa de lá, quando poderiam estar do mesmo lado. Às vezes cedendo, ainda que
tenha a razão, porque numa discussão os dois lados sentem que tem razão, e uma simples discussão por coisas banais pode azedar um dia inteiro, uma viagem inteira, um casamento inteiro, uma vida inteira, porque acha que tem razão. Quando nós olhamos para os princípios da palavra, alcança inclusive os empregados: servos, obedecer a vossos senhores. Você, quando vai para o trabalho, quantas pessoas saem por aí: ah, eu odeio o patrão, adeus patrão, eu queria ver o patrão pelas costas. Pede as contas e vai embora. Você não é obrigado a ter patrão. Mas se você trabalha na empresa de alguém, você tem a obrigação moral de honrar essa pessoa, de dar lucro a ele. Tem gente que pega papel na empresa e diz: ah, o patrão é rico, vou levar um pouco para minha casa, é clipe, é grampeador, é não sei o quê. Porque o patrão é rico. Porque acham que é uma relação de competição. E alguns que falam que vão jogar nisso, naquilo, que querem ficar ricos, dizem assim: se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia dar um chute no traseiro do meu patrão. Como se o patrão fosse o inimigo. O cara deu emprego para ele. Na hora de pedir um emprego, quase que implora, né? Me ajuda, por favor, preciso de uma chance. Passou um tempo, aí já começa a colocar uma outra posição e diz: olha, aquele cara está me explorando, eu tenho que dar lucro para ele, está querendo ganhar em cima de mim. Como assim? Se ele é empreendedor e na verdade ele comprou a sua mão de obra e você vendeu, e vocês precisam compreender que estão necessariamente do mesmo lado, mas há uma relação de autoridade. Quantos torcem o nariz quando um colega é promovido, torna-se gerente, aí já começa a olhar: olha, já ficou metido agora, ele era igualzinho a gente, agora está querendo dar ordem, querendo aparecer em cima da gente, porque o outro tem a responsabilidade de cobrar, tem a responsabilidade de exigir, de buscar a produtividade, e as pessoas começam a sabotar, porque não querem se submeter. Esse é um exercício de fé, esse é um exercício cristão. Nós podemos passar dias e dias orando, jejuando, podemos entregar ofertas enormes na igreja, tudo que temos. Você pode pegar o seu carro, a sua casa e doar para a igreja. Isso pode não ter valor algum se você não colocar o seu coração diante do altar do Senhor. E muitas vezes colocar o coração é colocar o coração na palavra, na atitude, para que você seja sal e luz onde estiver, para que as pessoas, quando olharem para você, como eu disse daqueles homens, como o pastor Roberto Hensley, pastor Geraldo Ventura, outras pessoas com as quais eu convivi, que o simples fato de estar próximo já inspira. Com todo respeito, eu quero dizer para vocês que já convivi com homens que se diziam homens de Deus, mas que era uma convivência pesada. Você olhava para alguém do seu lado que se dizia um homem de Deus, estava longe de parecer com a imagem de Deus, era mais um 71, né? Estelionatário, um cafajeste, o que quer levar vantagem. Você confiaria nas pessoas dessa igreja, que alguém chegasse: só estou vendendo meu carro, olha, você não precisa nem olhar, está ótimo, o que eu te falar está bom. Você confia? As pessoas poderiam confiar se você fizesse assim? Se você trabalha na casa de alguém, quando o patrão sai, ele pode confiar que você vai fazer aquilo que está combinado, ou mesmo na empresa? Dizem as más línguas que quando o gato sai, a rataiada faz a festa. O comportamento de muitos funcionários, inclusive alguns que podem estar sentados nos bancos nessa noite, quando o patrão sai, o pessoal deita e rola, né? Aí sai da sessão, vai conversar, tomar cafezinho, e ninguém mais trabalha, porque não tem ninguém olhando e ninguém cobrando, porque não compreendem que devem fazer como ao Senhor, não compreendem que a autoridade não tem que ser aquela que tem que estar fustigando, cobrando, ameaçando, brigando. Não é a presença física, é a submissão da autoridade instituída. Enquanto eu estava refletindo para essa meditação, eu me lembrei, claro, já tem muito tempo, mas na minha infância, da professora, ali na 3ª série, sair da sala e deixar os alunos sentados na sala e falar assim: vocês me esperem aqui, não saiam do lugar. Ela vai lá na secretaria, na diretoria, e volta lá, e os alunos estavam incrivelmente sentados no mesmo lugar. Vocês acreditam nisso?
Hoje alguns falam assim: olha, fiquem no mesmo lugar, se ele se virar, é perigoso levar um. Quantos já levaram cadeiradas e um monte de coisa? Mães batendo em professores, em diretores, riscando o carro, ameaçando pais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, e isso não está muito longe de nós. E nós muitas vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos. Quando nós vemos um criminoso ser preso, e nós vemos às vezes a população linchando, nós queremos dizer assim: ah, toma, mereceu, isso tem que ser feito mesmo. Nós não compreendemos que as coisas têm regras, têm ordens, têm leis, as quais é como se disséssemos: não acreditamos mais no Estado, não acreditamos mais nas leis, não acreditamos mais nas autoridades, não acreditamos mais nos professores, não acreditamos mais nos pastores, nos padres, não acreditamos em ninguém. Eu acredito na esperteza. O mundo é dos espertos. Eu não vi em nenhum lugar escrito algo parecido com isso, que o mundo é dos espertos. O que a palavra diz, ao contrário disso, é que não há autoridade que não seja instituída por Deus. Você já viu isso na sua Bíblia? Que não há autoridade que não seja instituída por Deus? Alguém vai dizer: credo, quer dizer que o Temer foi instituído por Deus? O Lula, a Dilma, o Fernando Henrique, esse povo, o cara lá da Coreia do Norte, o Donald Trump, é possível? Nós temos que entender o seguinte: por alguma razão, ao longo da história, Deus levantou inclusive homens maus para estar sobre o povo, para ensinar ao povo, muitas vezes para abençoar e outras vezes para trazer lições ao povo. Eu não acho que temos que abaixar a cabeça e dizer: ah, mas está lá, então ele pode fazer o que quiser. Isso não é verdade. Nós temos que usar os meios necessários e legais. É o voto, é a greve, é a manifestação ordeira. Porém, nós temos que entender que quando uma autoridade instituída, seja ela qual for, mesmo que eu não a admire, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não tenha no meu coração nenhum respeito por aquela autoridade, eu tenho que ter nas minhas atitudes. Como seriam as nossas reações se entrasse por essa porta aqui agora uma das nossas autoridades, das mais polêmicas atualmente? Alguns vão endeusar porque está sempre dividido, né? Outros vão hostilizar. Alguns não conseguem mais alguns restaurantes, os voos comerciais. Por quê? Porque estão sendo hostilizados. Merecidamente alguns sim, mas não são os meios. Não são os meios necessários. E nós muitas vezes entramos nessa e aplaudimos. Escrevemos coisas horrorosas nas redes sociais. Curtimos, compartilhamos, achamos interessante, pegamos fotos que sabemos que são mentirosas, boatos, e passamos para frente apenas para cumprir os objetivos de denunciarmos outras coisas que sabemos. Eu sei que isso não é verdade, mas tem outras coisas que a gente não sabe, eu vou mandar para frente. Ah, mas tem lei. Não dá nada não. Essa história de não dá nada não significa: a lei não é para mim. Se seu filho é menor, você dá o carro para ele dirigir, a lei não serve para ele, né? Se você permite que ele beba, a lei não é para ele, né? Quantas coisas nós fazemos contrária à lei, porque para nós a lei não vale. A lei é para o outro, a lei é para o meu benefício. Para os amigos, os favores da lei; para os inimigos, os rigores da lei. Nós olhamos para certas situações da igreja que gostaríamos de ter essa amizade com o poder. Desde o início da humanidade, o maior pecado que cometemos é querer tomar o lugar de Deus, é não sermos imagem e semelhança do Senhor. E a cada dia que nós acordamos, a palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos.
É uma nova chance de dizer: eu vou fazer diferente, eu vou pagar o preço. Quantos são novatos, às vezes, numa empresa ou num órgão público? Ele chega louco para trabalhar, sabendo como faz o certo, ele começa a fazer, a pessoa: não faz isso, você nos complica assim, se fizer isso vai exigir de todos nós. Não, dá um jeito, vai enrolando aí, faz alguma coisa diferente. E nós muitas vezes, para não sermos hostilizados, nós entramos no sistema, nós nos submetemos a quem não devíamos nos submeter, nós sucumbimos a essa tentação, e muitas vezes nós jogamos contra as autoridades só porque são autoridades, não interessa quem seja. Já pararam para pensar quantas pessoas famosas o pessoal atribui alguns comportamentos e ninguém tem como comprovar? O pessoal fala assim: o fulano tal é gay, o fulano tal tá roubando, o fulano tal, e se começa a falar algumas coisas, não sabe, não tem as provas sobre isso, mas fala, porque isso vai passando para frente, e uma vez falado, jamais acaba, porque sabe que afeta, porque sabe que marca, porque sabe que fere. Basta tornar-se famoso, tornar-se autoridade, assumir o poder, assumir uma liderança, para alguém começar a falar mal. A única unanimidade que você pode algum dia conquistar na sua vida é todo mundo contra você. Você tem 10 colegas e você um dia foi colocado como chefe deles, tenha certeza que a unanimidade acabou ali. Alguém vai começar a olhar para você diferente, porque você tornou-se autoridade sobre ele. Mas o meu destaque nessa noite, para com os irmãos, é em cima dessa história do centurião. Ele tinha tal compreensão da autoridade terrena, que ele dizia: olha, eu sei que eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E Senhor, eu sei da tua autoridade, do teu poder, com uma palavra o Senhor diz, e meu servo será curado. E assim aconteceu. Nós cremos também de que não haja autoridade que não seja instituída por Deus. Cada vez que você olhar para uma autoridade, é o meu desafio, a minha proposta nessa noite, por mais que você olhe e fale: meu Deus, eu tenho que me submeter, peça misericórdia ao Senhor para a sua vida, e peça misericórdia para a vida dessa autoridade. Quantas vezes você já orou para as autoridades, não para que Deus mate a autoridade, não para que caia um raio na cabeça dele, não para que Deus se o tire do poder, mas para que ele abençoe a população, e para que ele faça um bom trabalho, para que a família dele seja abençoada? Quantas vezes? A não ser às vezes numa questão formal de um culto. Quantas vezes? Seu chefe, seu professor, seu diretor, seu patrão, quantas vezes? O que nós vamos fazer com isso? Qual é a utilidade que teremos de olhar para essa palavra e dizer assim: filhos, obedecei a vossos pais, servos, servi a vossos senhores como ao Senhor, servi aos vossos, no caso daquela época, os escravos, aos vossos donos. Hoje, servir aos vossos patrões, como se estivesse servindo a Deus. Eu sei que pode ter muita figuração naquilo, mas quem nunca assistiu aquele quadro, o chefe secreto? A pessoa se disfarça, se mistura no meio dos trabalhadores, e se aquilo é verdade, ele tem a chance de ver por dentro como as pessoas olham para as autoridades. Eu tive, estou me lembrando aqui, eu vou apenas comentar, já caminhando para o encerramento dessa reflexão, uma situação quando estava trabalhando no Corpo de Bombeiros, de uma pessoa vir falar mal de mim para mim mesmo, e ele não sabia que eu era eu, né? Como assim? Eu tinha feito um inquérito, onde tinha havido uma situação que envolvia aquela pessoa, e a perspectiva, o desejo das autoridades superiores é que aquele militar fosse expulso da corporação. Mas como fruto do meu inquérito, que mostrou algumas coisas, ele não foi expulso. Eu recebi muita pressão, porque envolvia uma viatura de $1 milhão.
do Corpo de Bombeiros, que ele deu perda total. Mas a culpa não era toda dele. E o governador tinha pedido: olha, manda para a rua sem direito a nada. Só que eu fiz o inquérito e o militar foi punido. Só que ele não conversou comigo, não conversou com ninguém, ele só sabia que eu fiz inquérito e ele foi punido. Ele não sabe quantas reuniões eu tive, quantas coisas eu enfrentei para não colocar no meu relatório para que ele fosse expulso. Só que ele não sabia disso. Ele olhava para mim como a autoridade que estava subjugando a vida dele. E um dia ele me encontra numa reunião da igreja e ele me confundiu com o meu irmão, né? E ele achou, e foi falar mal de mim para o meu irmão, já estava errado, né? Ele chegou e começou a conversar comigo, indignado, né? Aquele seu irmão, que não sei o quê. E começou a falar, eu olhei para ele, deixei que ele falasse. Eu falei: olha, você está enganado. Meu irmão não é do Corpo de Bombeiros, sou eu. Nunca mais eu o vi, depois desse dia. Mas por quê? Ele não estava olhando para a pessoa, para o irmão que estava ali junto com ele. Ele olhava para uma autoridade que supostamente o tinha prejudicado. E ele não tinha as informações necessárias. Quantas vezes talvez você já fez isso? Quantas vezes você agiu mal com relação às pessoas que estão sobre você? Eu quero te fazer um desafio agora, para você orar pelas pessoas que estão em autoridade sobre você. Seja seu pai, seja sua mãe. Quantos jovens falam: já tenho 18 anos, ninguém manda em mim? Eu sou muito duro nessas questões com os meus filhos e com as pessoas com as quais eu oriento. Isso só existe quando o sujeito tem a vida dele e ele paga as contas dele. Parece conversa do século XIX, né? Mas eu acho que é uma bobagem dos pais se submeterem a determinadas pressões. É como se dissesse: olha, na minha casa funciona assim, se você quiser essas regras, fique à vontade. Então nós temos que compreender o seguinte: orar pelos pais, orar pelos patrões, pelos gerentes, pelos comandantes, pelos chefes, vereadores, governadores, presidente, não como uma coisa distante, como pessoas que estão lá pela mão de Deus, e enquanto Deus quiser. O dia que Deus não quiser, Ele tira até a vida de um sujeito desse. Ele tira do cargo de uma hora para outra, seja quem for. E nós podemos até orar: Senhor, tira aquele homem mau daquele posto. Mas se esse homem mau entrar por essa porta, se eu der de cara com ele, eu tenho que me submeter à autoridade dele enquanto ele estiver no poder. Vocês já imaginaram? Um militar acha que um superior é incompetente, e tem muitos incompetentes. E ele passa pelo superior, o superior fala alguma coisa, ele não faz continência nem nada. Não, eu não gosto de você, eu não vou me submeter não, você é incompetente. Quando na verdade a deferência é ao posto, à função, ao cargo, e não à pessoa. E nós temos que compreender isso. Eu te convido a baixar a sua cabeça agora. Você vai falar com Deus agora. Eu não sei se você tem sido colocado em posição de autoridade. E às vezes você, como autoridade, é como pai ou mãe, como gerente, como chefe de 1, 2, 10 pessoas, 1000 pessoas, não importa. O que importa é que se você foi colocado assim, você foi colocado pela mão de Deus e você tem que prestar contas a Ele. Eu quero que você ore pela sua vida, sobre as áreas da sua vida em que você tem sido colocado como autoridade. Peça perdão a Deus pelas vezes que você foi negligente, abriu mão de valores, deixou de exigir o que tinha sido ser exigido só para ser querido. Tem gente que não quer exigir porque quer ser querido. Ou às vezes você foi cruel porque você se julgou melhor do que as pessoas com as quais você trabalhava, que também não é verdade. E as pessoas que te trataram mal só porque era seu chefe, só porque era patrão, só porque era pai ou mãe. Vamos falar com Deus sobre isso agora. Cada um, no seu coração, fale com Deus agora.
Olhe para mim mais uma vez aqui. Eu me lembrei de um fato. Teve um evento da igreja, muitos anos atrás, do Colégio Hugo de Carvalho Ramos. E chegou uma autoridade lá naquele evento, claro, podia ter algum interesse político. Mas quem estava dirigindo chamou a autoridade à frente: vamos orar por essa autoridade. Alguém podia dizer assim: não, mas tem uma manobra aí, porque quer que essa autoridade seja vista. Mas espera aí, é um evento da igreja, uma autoridade comparece, alguém dirigindo diz: vamos orar por essa autoridade. Um grupo de jovens que estava na arquibancada se levantou e todos viraram as costas em sinal de protesto quanto àquele gesto. O que você pensa sobre isso? Se alguém entrasse aqui agora com essa consciência que nós temos, quem quer que seja ele, você iria, e eu falasse: vamos orar pelo governador, orar pelo prefeito, orar pelo presidente. Muitos iam dizer no seu coração assim: puxa saco, né? Quando podiam dizer assim, no mínimo, está orando por aquela pessoa. Se nós falássemos assim: não, ele vai falar sobre os projetos políticos deles, alto lá, aí não. Mas orar por alguém, pedir que Deus intervenha na vida dele, nós podemos alcançar a vida dessas pessoas e abençoá-las. Fiquemos de pé e vamos falar com Deus, pedindo a Deus pelas nossas autoridades. Deus bondoso, nós colocamos na Tua presença o nosso país, Senhor. Nós vivemos um momento muito triste, muito difícil, de desrespeito às autoridades. Ditadura dos filhos, ditadura dos alunos, anarquia social, onde as pessoas fecham estradas, fecham hospitais, impedem as outras pessoas de ir e vir, muitas vezes sem razão, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a sermos melhores cidadãos. Ensina-nos a respeitar as nossas autoridades. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos exercer melhor a autoridade que o Senhor mesmo nos confiar. E é no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos estarão em oração ainda. Eu vou impetrar a bênção apostólica e depois, com o pós-lúdio, nós teremos encerrado esse culto. Feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino e Eterno Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua família e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Deus nos abençoe e que nos leve em paz. Amém.